estiver aparecendo bem para vocês, tem como mexer na imagem das pessoas. Vocês clicam nos 3 pontinhos na foto e ela vai equalizar o tamanho, tá bom? Bom dia a todos, bem-vindos à nossa segunda discussão de Caliban e a Bruxa. Hoje nós contamos com uma presença especial que vai ficar com a gente todas as outras discussões, assim espero, que é a Laís Prestes, né, a nossa egressa de História. Agora ela está no mestrado, ela estuda já bruxaria há algum tempo, né, Laís? E aí eu gostaria que você se apresentasse e ela vai ajudar a gente hoje, então, fazendo a apresentadora 2, mas também contribuindo aí ao longo das apresentações no geral, certo? Então, gente, bom dia, bem-vindos todos. Laís, se você quiser se apresentar. Bom, eu agradeço por vocês terem me convidado, né? Fico feliz, né? Eu espero que eu contribua. Bom, eu comecei a estudar bruxaria com a professora, na verdade, com a professora Nair. Eu não sei se o pessoal chegou a conhecer ela, mas acho que minha turma foi a última a ter e aula com ela, né? E ela falou das bruxas de Salem. E aí eu fui atrás da questão do Brasil, tudo, e foi ali que eu comecei a pesquisar. Eu fiz uma iniciação com a professora Lourdes sobre a primeira visitação do Santo Ofício Português e casos de feitiçaria feminina no Brasil do século XVI. E, enfim, eu li esse livro em 2019, né? Eu espero que eu contribua. Eu tenho minhas ressalvas e também os pontos positivos do livro. E hoje eu estou faço a pós-graduação na USC também, é Unisagrado hoje, né? E o mestrado na Unifesp, só que agora eu estou dando um olhar mais assim sobre os casos de homens envolvidos com práticas mágico-religiosas. E durante a visitação na capitania do Grão-Pará no século XVIII. Então, a questão da masculinidade usando essas práticas mágico-religiosas. Então, é um outro olhar também. Sensacional, Laís, muito obrigada. Então, hoje, gente, a gente começa com a Gabi fazendo a nossa comentadora primeira, depois passamos para a Laís e volta para a Gabi depois, né, Gabi, também para fazer os comentários gerais e fiquem à vontade para poder falar a hora que vocês quiserem, beleza? Vamos lá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Então eu vou começar assim muito rapidamente, um resumo muito rápido mesmo sobre o que a gente trabalhou no clube anterior. Então a gente, né, discutiu algumas impressões iniciais do livro, né? Falamos um pouco sobre a autora, falamos um pouco sobre a importância desse livro. Já acabamos discutindo também algumas críticas do livro, né? Eu trouxe uma crítica de um perfil do Instagram Bruxas da Modernidade, a Larissa trouxe outra crítica e a gente foi, né, trabalhando um pouco em cima disso. Analisamos também um pouco da abordagem da autora, né, que é uma abordagem marxista, porém nem tanto. E aí o Gabriel trouxe alguns questionamentos para a gente, então a gente acabou discutindo a não linearidade da história, como se fosse uma contra-evolução, né? Tá tudo anotado aqui. Acabamos discutindo um pouco sobre trabalho feminino e mercado, quando e onde aconteceu a desvalorização do trabalho feminino, e um pouco da noção de não trabalho, que são um pouco, alguns aspectos que a autora acabou trabalhando nesses capítulos que a gente leu. Né? Então, como o pessoal aqui já estava comentando, o capítulo que a gente vai trabalhar hoje é o capítulo 2, é um capítulo muito extenso, que trabalha muita coisa. Eu percebi uma certa linearidade no que ela trabalhou. Primeiro ela explica uma coisa, para explicar outra, para explicar outra, para explicar outra. E ela acaba falando de muita coisa. Então, agora eu vou passar a palavra para a Laís, que vocês já estão conhecendo aí, e ela vai fazer as primeiras impressões desse segundo capítulo que a gente leu, tá bom? Bom, eu vou tentar dar uma geral do capítulo e nesse meio tempo eu vou fazer alguns apontamentos. Né? Então, eu reforço assim que a autora ela tenta muito bem o que a Gabi falou, essa questão da contra-evolução. Né? Então, uma das primeiras críticas que eu sinto assim no texto
é que dá a impressão que ela deixa bem claro isso, né, em um momento que ela fala de comunismo primitivo, como se a Idade Média, né, aquilo que a gente entende por Idade Média, fosse um lugar comunitário, belo, romântico, e eu acho isso forçoso. Evidente que a caça às bruxas, e aí que tá, foi no período moderno, né, a perseguição começou ali, o ápice da perseguição é o século XVI e XVII. Claro, só que olhar a Idade Média sobre um olhar muitas vezes romântico, né? E eu sinto que muito nesse capítulo ela cita vários estados da Europa, França, Alemanha, né? O que a gente chama hoje de Alemanha, e tudo mais, mas eu sinto que ela acaba focando muito na situação inglesa, né? Na Inglaterra. E isso eu acho complicado. Generalizar como se todos os estados ali tivessem no mesmo ritmo econômico, quando não. Então, ela fala que há uma emergência do capitalismo com os estados absolutistas, né? E dá a impressão, às vezes, que o capitalismo que ela está falando ali é um capitalismo já industrial, quando não. Né? A gente, ela fala, uma das críticas que ela faz ao Foucault, ela fala que o Foucault falou que só no século XVIII há aquela preocupação com o que ele chama de biopoder, né? Então, a organização demográfica, ver a quantidade de taxas de mortalidade, de crianças mortas e tudo mais, ela adianta para o século XVI. Evidente, teve ali casos que o Estado se preocupou com essa questão, mas eu sinto que às vezes ela é forçosa nesse sentido, de generalizar. E quando ela fala de América, é evidente que ela vai falar depois nos próximos capítulos, quando a gente for ler, ela foca na América Espanhola. Né? Ela cita em alguns momentos o caso Brasil, mas ela está falando de América Espanhola. Então, inclusive, acho que aquela resenha que eu mandei para vocês é muito interessante, porque às vezes a autora dá aquele entender, né? Uma cultura de violência que ela trabalha, acho que até no segundo tópico do capítulo 2, que é uma cultura de violência ali no período moderno. É evidente, né? A gente está num período de pestes, de guerras e tudo mais, de contato com outros povos na América, então a questão das doenças, é evidente que sim. Só que também a gente não pode ignorar esses aspectos para o período que a gente chama de Idade Média. Claro que aquilo que a gente chama de Idade Média também é algo que pode ser problematizado, né? Porque é um conceito que nasce no século XIX, Idade Média. E, enfim, a ideia geral da autora nesse capítulo é demonstrar que tudo isso, e é a crítica que ela faz ao Marx, né? Ao mesmo tempo ela usa do conceito dele de acumulação primitiva, mas ao mesmo tempo ela fala que teve questões vagas no pensamento de Marx, só que também eu fico me perguntando, né? Claro que a gente tem que trabalhar nas lacunas de vários autores, contribuir com as lacunas, só que quando Marx escreveu isso, né, a gente está falando de um contexto que ele era homem, ele não estava realmente tão preocupado com a questão da mulher. Né? Claro que a gente tem que trabalhar nos períodos vagos, mas também a gente tem que contextualizar quando essa obra foi feita do Marx, enfim, todos os questionamentos. Mas ela fala que o Marx não olhou, ele naturalizou a questão da reprodução, né? Como se fosse algo natural, que tivesse mudado com o próprio capitalismo, enfim. Ele não considerou que isso também foi uma construção histórica, né? Esse disciplinamento não só do corpo da mulher, mas do corpo em geral, das doenças, dos próprios homens, né? Quando ela adianta para o século XVI e o Foucault fala que é muito mais no século XIX. Então, acho que mais do que crítica aos conceitos, as teorias do Foucault e do Marx, que ela já coloca lá no início do livro, ela está trabalhando naquilo que foi vago na teoria deles. Então, aquilo que eles não trabalharam. Por exemplo, Foucault nunca trabalhou, ele falou da questão da confissão individual, que cresceu ali no século XVI, na história da sexualidade 1, acho que ele fala, só que ele nunca falou da caça às bruxas. Nunca trabalhou esse fenômeno, né, que a gente chama de caça às bruxas. Enfim, a ideia geral da autora é nesse sentido. Então, ela fala muito da expropriação de terras, né? Então, como se esse movimento tivesse sendo igual em toda a Europa, e isso gerou pessoas, como se fala, como se fosse um êxodo rural, né? Então, pessoas vagabundas,
a criminalização da pobreza, e tudo isso gerou aquilo que ela chama de mulheres pobres, vagabundas, que têm animais andando, invadindo propriedade individual, e nada mais é que o estereótipo da bruxa. Né? Sobretudo aquelas mulheres velhas. Mas aí há um ponto também, né? Isso é uma questão muito complicada de se dizer, porque quando a gente trabalha, por exemplo, a região de Portugal, tem um texto de um autor chamado José Pedro Paiva, e ele trabalha o papel dos mágicos nos casamentos, em Portugal do século XVI e XVII. E ele fala ali que a maioria das pessoas acusadas de bruxaria em Portugal, lembrando que Portugal e a própria Espanha foi e algo que eu não senti que a Federici citou, em Portugal e Espanha, gente, o número de perseguições de bruxas, de feiticeiras, enfim, de mágicos, foi muito reduzido. Muito, muito. E há esse problema, né? Não que não teve, não que não era discutido. Em Portugal, inclusive, havia um ceticismo, um grande debate em manuais eruditos e teológicos, em achar que aquele manual das feiticeiras, né, aquele que foi muito famoso, enfim, que a gente conhece hoje, o Martelo das Feiticeiras, havia, inclusive, um receio da Inquisição Portuguesa em adotar esse manual, porque falava que ele, às vezes, se tornava forçoso com relação às mulheres. E, enfim, há esses detalhes que a autora não coloca ali. Isso já é muito debatido e muito certeiro na historiografia portuguesa e mesmo brasileira, quando a gente vai debater esses casos. E nesse texto dele, ele fala desses papéis de mágicos que havia grandes pessoas no espaço rural de Portugal que acreditavam na bruxaria, que era uma crença, mas muitas vezes, por exemplo, isso também é comum no Brasil, as mulheres iam atrás das supostas feiticeiras não para deturpar o casamento ou muitas vezes para, como se diz, ser uma feminista naquele período. Não, era para melhorar o casamento, para reforçar o casamento. Então, elas não queriam romper com aquilo que a gente pode chamar de estrutura cristã, do sacramento matrimonial indissolúvel que a igreja colocava naquele período. E algo também que eu senti ao longo do capítulo, ela fala dessa expropriação, ela cita, inclusive, da América Espanhola, das encomiendas, enfim, ela não fala muito do papel da Igreja Católica. Né? Ela fala, às vezes, do protestantismo e do papel que o protestantismo vai dar com relação ao lucro, de ser algo benéfico, indiferentemente do que a Igreja Católica colocava, da questão da usura. Eu senti que ela não trabalhou o papel, pelo menos nesse capítulo, o papel da Igreja Católica nessa perseguição. Né? Ela fala como se só o Estado fosse o responsável por essa perseguição. Então, eu senti essa outra lacuna no que ela está trabalhando ali. Outra coisa, a questão da solidariedade. Ela fala em vários momentos de uma questão de solidariedade feminina entre mulheres brancas, indígenas, escravas, sobretudo no aspecto daquilo que a gente chama hoje de compartilhar ervas, conhecimento sobre o corpo. Não estou negando que não tinha isso, claro que tinha, há registros, só que esse conceito de solidariedade que também a Mari Del Priore usa num capítulo daquele História das Mulheres no Brasil, eu acho forçoso, porque dá um sentido que elas eram feministas, então elas estavam se solidarizando ali, né, em melhorar a vida delas e tudo mais. Só que tem um caso no Brasil colonial entre duas ciganas. Uma acusa a outra de matar o filho. E, enfim, as duas são ciganas, eram amigas, eram comadres, mas tem esse papel da Inquisição no rompimento de amizades, né? Nem seria, não sei, amizades, né? Então, acho forçoso falar essa ideia de solidariedade. Eu acho que seria mais negociações mesmo. Muitas mulheres iam procurar feiticeiras, mas nunca conhecia elas, ouvia falar, né? Então, eu acho que é meio complicado, porque dá aquele sentido como se essas bruxas fossem as feministas daquele período, que é aquilo que eu já comentei com vocês no começo, né? Outra coisa também, ela fala
da questão que as mulheres nesse período se tornaram bens comuns, né? Então, a mulher, se antes a mulher tinha um domínio sobre o corpo, domínio sobre o que fazia, agora elas se tornaram bens comuns, sobretudo do marido. Mas de que mulheres ela está falando? Né? Porque ela, em partes, ela, além de trabalhar com os conceitos do Marx e do Foucault, ela trabalha nesse capítulo com um conceito que a gente chama hoje em dia de interseccionalidade. Então, é pensar o gênero em relação à classe e à raça também. Ela fala sobre isso. Só que que tipo de mulher ela está falando que se tornou bem comum? Claro que quando a gente pensa na mulher escrava aqui na realidade colonial, ela já era um bem, né, em questão de ser escrava, além de ser mulher. Mas e as mulheres? Eu penso assim, a gente tem que pensar as diferentes realidades. Eu acho que ela acaba generalizando que a mulher se tornou um bem comum. Claro que isso pode ser muito forte na realidade, por exemplo, burguesa, né? Porque ela fala que era ruim as mulheres saírem para trabalhar e tudo mais, mas teve essa realidade, né? Sobretudo em mulheres de pobres, não tinha como fugir dessa realidade. Então eu fico um pouco com... Enfim, o que me incomoda de forma geral no texto é essa generalização que às vezes ela faz e se tornar forçosa, né? Então ela fala que esse controle do corpo da mulher era quebrar o domínio dela sobre a questão do aborto, evitar o infanticídio. Só que quando a gente olha para outras realidades, e eu chamo muita atenção para a realidade que eu estudo, que é Portugal, é muito pequeno esses casos de infanticídio, né? É muito breve. E ela fala assim, ela fala que só a caça às bruxas foi só contra as mulheres. Só contra as mulheres, só contra as mulheres. Gente, teve realidades, isso eu estou falando na própria Alemanha, que eu já li, em que o índice de perseguição a homens foi forte também. Foi maior do que feminino. Na própria realidade portuguesa, alguns casos de infanticídio que eram acusadas de bruxaria, enfim, o número maior é de mulheres. Mas teve homens também. Por exemplo, na realidade colonial, teve vários casos de escravos acusados de feiticeiros, de bruxos, quando a gente olha para a realidade de Minas Gerais. Então, eu acho que faltou também ela tentar entender que é algo que um outro historiador coloca, que é o Stuart Clark. Ele defende assim, olha, é evidente que a perseguição de bruxas foi contra as mulheres, mas que tipo de mulheres? E por que em minoria aos homens? Faltou ela questionar essa questão também, né? Eu senti um pouco disso. Embora esse autor, e acho que ele é o grande contraponto da Federici, ele fala que a caça às bruxas não teve uma preocupação no gênero. Ele coloca. Não tinha uma preocupação no gênero. Ele fala que os historiadores acabaram focando apenas no martelo das feiticeiras, que é um manual totalmente contra as mulheres, né, associando as mulheres às feiticeiras, como se esse manual tivesse circulado de uma maneira homogênea por toda a Europa. E ele fala, não tinha uma preocupação no gênero. Por outro lado, ele mesmo coloca que ele trabalha com o conceito de mundos inversos. Ele coloca esse conceito. Então, ele fala assim, que na Idade Moderna, para existir um Deus tem que existir um diabo. Então, para existir uma mulher tem que existir um homem. Enfim, esses contrapontos, esses dois lados. Então, ele fala, olha, se a mulher era o lado negativo e o homem o lado positivo, se Deus era o lado positivo e o diabo o lado negativo, a bruxa automaticamente seria associado ao lado negativo. Então, nada mais seria do que a mulher. Então, ele deixa essa lacuna, ao mesmo tempo falando que não havia uma preocupação no gênero. Então, tem essa outra questão. E o texto dele, eu recomendo a vocês, né? É um texto, um livro é dessa grossura, assim, nem eu consegui ler inteiro. Mas a ideia dele é muito interessante. Uma coisa que a Federici não trabalha, que eu sinto falta, é entender um pouco como diferentes manuais, ela trabalha muito com imagem ao longo do texto, mas imagens assim que não necessariamente estavam associadas às bruxas, né, para entender essas mudanças na Europa como um todo.
mas ele trabalha com diferentes textos, manuais teológicos de diferentes regiões de Portugal. Enfim, ele divide o livro em como a crença, porque ele fala, olha, a bruxa era uma crença, a gente tem que entender isso como uma realidade para aquele período, era real, acabou, ponto. Né? A gente não tem que entender se funcionava ou não determinado feitiço, não é esse o nosso objetivo. O que a gente tem que entender é que aquilo era uma crença, e tal, como que era discutido. Né? Discutido, eu digo, ao longo da história, ele trabalha nas ciências, ao ponto da magia diabólica e a magia natural era até certo ponto aceita, mas tinha o limite de conhecimento. Então, se fosse além do conhecimento permitido, os teólogos olhavam e falavam, não, peraí, já é o diabo interferindo em um conhecimento a mais, porque só Deus limita nosso conhecimento. Então, havia uma linha tênue entre magia natural e magia diabólica. Né? Enfim, ele é um grande contraponto ao que a Federici coloca, embora ele deixe também essa lacuna. Ora, se eram mulher, ele fala que não havia uma preocupação no gênero, mas ao mesmo tempo ele coloca que esses lados negativos nada mais seria que a mulher associada à bruxa. Mas voltando a Federici, só para fazer esse contraponto para vocês, outro ponto que a Federici coloca também fala que as mulheres resistiam, às vezes, a esse disciplinamento do corpo, mas ela não traz exemplos maiores, pelo menos nesse capítulo, né? É um momento que ela coloca ali. E outras categorias, outros campos da história que eu senti que ela trabalha no texto, e algo que vem sendo muito discutido na Unifesp, é com relação às histórias conectadas, história global, história das conexões, enfim, esses campos que estão agora pipocando, e eu estou sentindo muito tanto em historiadores da Europa quanto ali na Unifesp, que inclusive até mudou a linha para discutir esses campos. E ela acaba trabalhando numa parte ali essa questão das histórias conectadas e história global. Só que, ao mesmo tempo, e é algo que eu estou sentindo, que a gente debate muito na Unifesp, é que estão trazendo essas histórias conectadas, globais, sobretudo para o período do moderno, que há essa conexão entre Europa, a história atlântica, cis-atlântica, transatlântica, mas, ao mesmo tempo, não há uma discussão do que seria, então, seria um conceito, essa história conectada? Seria uma categoria? Seria um campo da história? O que elas se diferenciam, afinal? Né? O que seria história conectada, que diferencia de história global, que se diferencia de história transatlântica? Porque elas acabam se conversando, mas não há uma preocupação dos historiadores, e é algo isso que tem muito forte hoje em dia essa crítica, que nós historiadores não refletimos de forma sobre as próprias categorias que a gente usa. Então, por exemplo, gênero, eu estudo muito gênero, mas espera lá, né? Há um rendimento teórico-analítico, um rendimento teórico-metodológico, né? E eu acho que isso para qualquer... Eu estou citando gênero, mas acho que para qualquer categoria, qualquer conceito, qualquer metodologia que a gente usa hoje em dia. Né? E eu acho que, enfim, ela não é historiadora, mas faltou um pouco desse trabalho dela. Enfim, uma coisa que me chamou a atenção, último ponto aqui para vocês, é algo que vem sendo discutido sobre a imposição de papéis e diferenciação de gênero nas sociedades nativas. E ela cita ali no final desse capítulo essa imposição. Tem hoje, não são historiadoras, são, acho que antropólogas, Maria Lugones e Rita Segato. E elas vão falar, uma defende que foi com o processo da modernidade, com a colonização, que houve a imposição de papéis de gênero de forma violenta às sociedades nativas. Ela fala sociedades nativas de uma maneira geral, né, antropóloga, enfim. Enquanto a Rita Segato fala que não, ela fala um patriarcado menor em diferentes sociedades nativas, havia uma organização ali, não necessariamente a gente pode chamar de gênero, mas uma organização pautada em diferenças sexuais, só que com a colonização isso vai se ficar pior, né, em nível de violência, e sobretudo sobre os chefes indígenas, as tribos indígenas, que vão
usar muitas vezes as mulheres índias como moeda de troca, enfim, com os homens brancos. Então, é algo que ela traz, ela não cita essas autoras, mas ela fala dessa imposição, dessa violência de gênero sobre as sociedades nativas, que vai acabar associando a própria Índia também à bruxa. Inclusive, tem um livro, acho que as meninas já devem ter visto no Instagram, sobretudo. Ela não é historiadora, é Isabela Anchieta, mas também eu tenho minhas ressalvas, chama Imagens das Mulheres no Ocidente Moderno, Bruxas e Tupinambás Canibais. Enfim, ela vai analisar imagens, diferentes imagens, é bem interessante, e vai falar do como a bruxa europeia vai ser associada a essas indígenas. E a Federici vai colocar isso no final do livro também, dessa associação. E uma das coisas que ela defende, inclusive, é que o caldeirão da bruxa, que a gente conhece, vai aparecer apenas depois do contato com essas indígenas. Então, a questão do canibalismo e tudo mais, porque até então, nas imagens, nas pinturas das bruxas europeias, no máximo que aparecia era uma panela ali, associada ao espaço doméstico, né? E, enfim, tocando nesse assunto da questão doméstica, também é outra coisa que me chama a atenção no livro, é que o que seria espaço doméstico naquele período, né? Porque dá a impressão que as casas eram já organizadas no modelo que a gente organiza hoje, né? Então, quarto, banheiro, não. Né? O que seria espaço doméstico para aquele contexto? Que seria associado a essas mulheres. E é outra questão também, né? Em muitos manuais de casamento do período moderno, estou falando ali do mesmo período que a Federici trabalha, é um manual da Espelho dos Casados, em Portugal, do século XVI, XVII, eu acho. E ali o papel do homem. Coloca-se que o homem deveria defender a casa e tudo mais, reger a casa, e a mulher deveria consertar a casa. Então, muitos a questão de consertar a casa caberia à mulher, não ao homem. E é interessante que a autora fala, olha, a mulher deveria ser obediente ao homem, mas em nenhum momento ali naquele manual está associando a mãe esposa, ao cuidado do filho, né? Então, isso vai aparecer muito mais no século XX, aquela ideia da mãe zelosa, pelo contrário, o cara que escreveu esse Espelho dos Casados criticava alguns casais que mimavam os filhos, né? Então, essas coisas forçosas, às vezes, que a gente não pode generalizar, porque muita coisa vai ser construída no século XIX, e não necessariamente no século XVI. Enfim, gente, para mim não me estender, acho que são essas percepções que eu tenho do livro. Eu gosto, mas ao mesmo tempo generalista em vários pontos, né? Sobretudo porque ela não acaba trabalhando aquilo que eu estudo, que é a realidade portuguesa e do Brasil colonial. Muito legal, Laís. Muito legal mesmo tudo que você trouxe pra gente. Inclusive, você já finalizou a sua fala com o que eu gostaria de trazer como questionamento aqui. Que, inclusive, eu não lembrava que a sua IC tinha sido sobre isso. E realmente é realmente o que eu gostaria de discutir aqui. O questionamento que eu elaborei, eu acabei de escrever aqui, porque eu só estava na minha cabeça. Então, se eu escrever errado, depois eu me corrijo. Mas eu queria saber se é possível relacionar os aspectos femininos de bruxaria / domesticação feminina / divisão sexual do trabalho como uma herança europeia na colonização do Brasil. São aspectos que ela trabalhou, né, ao longo do capítulo, e eu queria saber se tem como a gente trazer eles para cá, para nossa realidade, né, para a realidade da história do Brasil. Se sim, né, quero saber se vocês acham que isso é possível, e se sim, quais aspectos que a gente poderia elencar que estão presentes na história brasileira, que vieram de todo esse rolê que aconteceu lá na Europa, que ela vai trabalhar, como a Laís disse, em específico na Inglaterra, né? Bem distante, mas aí vem as teias históricas. Então, eu vou escrever a pergunta aqui no chat. Quem quiser responder no chat pode mandar que eu leio. Quem quiser levantar a mãozinha ou só abrir o microfone, fiquem à vontade.
É bom escrever mesmo, Gabi, porque a pergunta é complexa. Olha, para mim não, eu não estou conseguindo ler o chat aqui, eu clico e ele travou um comentário inicial que você colocou e não sai disso para mim. Não, mas não tem mais nada mesmo, viu, Flávia? Tá, Para mim também, a última coisa que é o meu comentário. tá. Eu estou escrevendo a pergunta aqui. Eu não sei, assim, eu acho que para nós tem mais mulheres aqui, né? Hoje a gente só tá com o Kenji, o Vinícius estava, mas saiu, e o Marco não apareceu hoje também. Vinícius Então, voltou, Flávia. Tô aqui, voltei. aí, então, é muito interessante. Eu sempre fico pensando como é para os homens lerem esse livro, porque eu, como mulher, percebo muita coisa, obviamente, né? Eu tenho muitas críticas, que nem a Laís. Eu vou lendo e às vezes eu vou ficando com certa raiva. Em outros pontos, ela é muito verdadeira, é muito assertiva. É muito interessante ver, por exemplo, ela vai pontuando, eu não sei até que ponto isso de fato condiz com toda a realidade de o quanto a mulher foi ficando dependente dos maridos ao longo do tempo. E ela aponta isso nesse segundo capítulo em alguns momentos, né? É, mas ao mesmo tempo eu fico pensando como que é para os homens lerem isso. E sei lá, se vocês quiserem falar alguma coisa também. É que eu tô tentando ainda processar a pergunta da Gabi. Tá no chat, tá no chat. Peraí. Mas uma coisa que eu percebi, que às vezes eu acho que ela trouxe muito no primeiro capítulo e que às vezes ela, para fazer a explicação dela no segundo, ficou um pouco faltando, é que ela pontuou muito que todo, mesmo que foi de uma forma meio romantizada, mas o corpo da mulher, ele era um espaço tanto de dominação quanto de resistência. Então, naquele ambiente, ela estava se resistindo pelo seu próprio exercício enquanto mulher. E da forma como foi apresentada todas essas coisas do tipo a superioridade, a imposição da superioridade masculina, a domesticação da relação familiar, a privatização das relações sociais, ela coloca de um ponto do tipo assim, foi uma ferrenha força que começou a atacar somente esse grupo feminino, mas ela também não apresenta os pontos muito da resistência de como isso aconteceu. E eu achei que isso ficou muito faltoso, isso que peca, assim, eu acho que nesse livro a gente meio que tem que trabalhar sabendo que ela está generalizando algumas coisas, até por ela não ser historiadora, né, e tentar pegar uma gama muito grande. Então a gente tem que meio que ir nadando dentro daquilo e conseguir perceber as coisas que são de fato interessantes, né, e algumas que a gente fala, pô, acho que faltou. Eu acho que esse ponto é muito fundamental da gente entender, assim, parece que, assim, antes de tudo isso existia ela apresenta um período medievo conflituoso, de diversas ideias e de que ela vai apresentar as lutas dos hereges, das classes sociais que estavam em formação e que queriam formas de trabalho diferentes, não aceitavam a servidão. E quando ela vai falar com especificamente de gênero, e vai falar das mulheres a partir do século XVI, ela meio que fala como se não tivesse esse tipo de relação. Então parece que aquilo que ela construiu, ela meio que se perdeu. Ela, tipo assim, ela quis tanto explicar que aconteceu a sua dominação, que ela meio que não conseguiu entender a nuance de como que o gênero funcionava naquele período, enquanto que, sei lá, se ela está usando Foucault no tomo 1 da história da sexualidade, ele vai ser enfático sobre as questões da bioética do poder e do biopoder, que eles são muito mais relacionados, às vezes, com uma questão da existência ligada à sua classe, depois você vai para gênero, e pensando no século XVI, essas questões de gênero, como a Laís trouxe, mas do século XIX, do século XX, e acho que você voltar no tempo para criar uma noção que não é daquele momento é o que peca, porque ao mesmo tempo que você tem uma explicação inovadora que eu achei interessante sobre a divisão sexual do trabalho, ela ser muito importante na acumulação primitiva, que é o que Marx de fato ele não foca, mas como a Alice também trouxe, Marx não era o foco do Marx a questão de gênero, e sim a questão econômica e política. Falta esse ponto da resistência, esse ponto de assim, tá bom, todo momento era luta, chegou uma imposição, agora somos submissas. Eu acho que isso não se reflete na historicidade. Sim, Rafael. Ai, pode falar, Vinícius. Não, eu ia responder esse questionamento da Flávia, assim. Normalmente, em relação ao tema, eu tomo muito cuidado para falar qualquer coisa, para dar minha opinião, até porque eu também estou num processo de conhecimento, né, de busca desse conhecimento. Então, eu tenho um projeto de leitura de literatura feminista há alguns aninhos já. Eu comecei, quem me deu o start, assim, foi Djamila Ribeiro,
né, numa época em que eu tinha ali meus 18, 17 anos, não acreditava em nada disso, feminismo, questões sociais, nada, e tive esse start com a Djamila Ribeiro, então eu já parti desse princípio de estudar primeiramente o feminismo negro, né, e depois partir para a questão mais histórica. Então eu tenho muito cuidado para falar sobre isso. E observo todos esses aspectos que são falados, principalmente quando eu li Simone de Beauvoir pela primeira vez, passei a observar todos esses aspectos em todas as construções históricas que eu vi, assim. Mas ainda assim eu tenho bastante cuidado quando eu comento sobre isso, até porque eu não me considero ainda uma pessoa com tanta propriedade assim para falar sobre, ainda estou no processo de adquirir esses conhecimentos. Tem um comentário que eu ia fazer quando a Laís estava apresentando, que ela falou em relação às diferentes culturas dentro da Espanha, dentro de Portugal, por exemplo. A Espanha, em Santiago de Compostela, eles estão hoje imersos em uma cultura que vem das meigas medievais, né? Então, hoje acabou virando até uma coisa comercial, né? Então, você faz o tour da meiga. Toda a cidade ela tem uma história envolvendo a bruxaria, ela tem uma história envolvendo esse período. Então, os galegos, por exemplo, eles têm esse costume de que se algo ruim aconteceu em determinado lugar, eles isolam o lugar. Então, tem uma área em Santiago de Compostela que é uma área toda apagada, tem casas, mas parece que foi esquecida da cidade, porque foi ali que a Inquisição queimou 2 bruxas, se eu não me engano, uma bruxa, nesse período. Então, um Ô, comentário Viz, que... você morou lá, né? eu Explica pro pessoal que você morou lá. Desculpa, gente, é que eu parei de falar sobre isso também, porque eu virei o chato do rolê. Eles postaram uma vez uma foto minha no Unisagrado, no Instagram, e escreveram embaixo: Vinícius falou sobre o intercâmbio. Isso virou figurinha no grupo da minha sala, e eu me restringo toda vez de falar. Mas eu morei 5 meses lá e eu tive muito contato com isso. Então a gente saía à tarde, ia conversar com as meigas, ia descobrir como que era essa cultura, e acaba sendo até uma religião própria. Essas pessoas elas não são parte, não seguem a religião católica, elas seguem a cultura das meigas, elas têm os próprios preceitos, elas têm as próprias, seus próprios mitos, e a própria rotina e o cotidiano delas é moldado de acordo com as suas antepassadas, seus antepassados que eram bruxos, que eram feiticeiros. Então é muito interessante ver como isso é valorizado lá hoje. E eu queria fazer esse comentário enquanto ela estava apresentando ainda, mas eu tive que sair e não consegui. Desculpa, gente, não sei se eu fugi do tema, peço desculpa. Não fugiu não, Vinícius. E hoje em dia, então, que tá o ponto, né? Eu vou voltar na pergunta da Gabi, mas esse olhar da bruxa hoje, o aumento das pesquisas, é claro que começou ali na década de 1980, com a história das mentalidades, mas hoje está muito forte essa questão da bruxa, né? A gente vê nos filmes e vê nas próprias pesquisas. O problema que é algo que vem sendo colocado pelos historiadores, é essa associação forçosa, bruxa como feminista. Por exemplo, tem uma frase que é muito forte: eu sou a neta de todas as bruxas que vocês queimaram. Né? As feministas usam isso, e isso é complicado, porque quer colocar como se aquelas bruxas, olha, elas eram resistentes, elas eram feministas. Não, gente, não, pelo contrário, elas não queriam ser chamadas de bruxas, pelo amor de Deus. Ser chamada de bruxa no período moderno, ou nesse período que está o ápice da Inquisição, era a morte, né? Não que também, todas as bruxas foram queimadas, mas isso, mais do que ser queimada, mais do que ser morta, mais do que ser torturada, isso era um rótulo negativo. Por exemplo, em muitos casos que eu analisei, então, eu conheço aquela mulher, ela tem fama de feiticeira. Isso era muito ruim para ela. Por outro lado, e aí que tá que o Rafael comentou, que também eu senti falta do que a Federici falou, dessa resistência dessas mulheres. Porque tem uma tese, uma dissertação de um historiador brasileiro que ele fala, olha, elas vão ser chamadas de bruxas, mas ao mesmo tempo elas acabaram usando dessa fama delas, ao mesmo tempo de feitiços supostos,
para conseguir deturpar muitas vezes essa misoginia. Então, para melhorar um pouco de vida, por exemplo, tem um caso de uma que chamava Maria Gonçalves, de alcunha Arde-lhe o Rabo, né? Então, ela tinha alcunha, ela tinha essa fama, e ela fala assim para o inquisidor: não, eu vendi esses feitiços para melhorar minha vida, porque ela já era também degredada de Portugal, acusada de feitiçaria. E ela vem para uma realidade colonial sozinha, ela deixou o marido lá, né? Não que ela, é aí que tá também, não que ela dependesse do marido. E aí que tá, ela conseguiu se reorganizar na realidade colonial, né? Ela, acho que, salvo engano, ela é degradada, ela não é morta, mas é uma outra coisa para a gente pensar. E algo que a Flávia colocou que eu acho muito interessante, dá a impressão que as mulheres eram totalmente dependentes do marido, né, para esse período. E isso também é complicado. Quando a gente pensa nas mulheres escravas mesmo, gente, é outra realidade. Elas acabavam usando, às vezes, da prostituição, ou então de formas de resistência que não necessariamente ligavam elas ao casamento, né? Então, é algo complicado também de ser colocado para aquele período. Enfim, acho que, de uma maneira geral, é isso. E, faltou uma coisa que eu comentar com vocês, que a Federici fala dessa questão da acumulação primitiva, que isso foi o ápice da perseguição a bruxas, e ela está trazendo isso hoje para o contemporâneo. Tem um livro dela que é mais curtinho, que chama Mulheres e a Caça às Bruxas. E ela vai falar que a caça que está tendo às bruxas hoje na África, atualmente, que sai às vezes reportagens na BBC, é como se ali na África, agora na África está tendo uma acumulação primitiva. Só que ela esquece que no período moderno, muitas mulheres escravas no Brasil e na própria África já também foram taxadas de bruxas. Então, ela tenta fazer como se o capitalismo fosse algo homogêneo e ele fosse, claro, ele teve a participação, mas ele fosse o ponto principal para ter acontecido a caça às bruxas. Ou seja, ela ignora o papel da igreja. Totalmente. Mas você não acha que, até levantando isso que a Gabi falou aqui nos comentários, que a figura da bruxa acabou se tornando um produto da indústria cultural também? Então, hoje você tem os quadros da bruxa com essas frases e você coloca na parede de casa e tá aqui meu carimbo de feminista, né? Então, eu sei sobre... Acabou se tornando um produto ilustrativo, né? E... Gente, muito Vinícius, desculpa. Muito bom isso, né? Tá aqui o meu carimbo de feminista. Ai, gente, é muito isso. É mais ou menos isso que eu sinto. E essa questão que você falou também da gente esquecer da parte da igreja, a gente acabou de ler um livro, Queijo e os Vermes, sobre um personagem que foi perseguido pela Inquisição. Então, também acho que os dois livros acabaram se conectando. Achei interessante isso. Sim, virou uma indústria cultural mesmo. Eu gosto muito de um filme que a Flávia fez uma análise desse filme uma vez, chama A Bruxa, é um filme de terror. É fantástico. O filme, assim, é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti. E tem muito isso, né? Eu comentei para ele no primeiro encontro, né? Para quem pudesse assistir, porque o filme é isso, sei lá, para mim o final é muito redentor. Eu não vou falar do final, mas ele é muito redentor nesse sentido. Escolhi o meu caminho, né? É como se, enfim, né? Eu não queria também, é como se eu escolhesse o diabo, agora eu sou feminista, agora eu sou a livre, né? Enfim, é muito isso. E acho que esse filme é muito exemplo dessa cultura agora de massa, Vinícius. É muito forte, sabe? Tenta-se estudar, mas ao mesmo tempo é o carimbo da feminista, né? O pessoal fala, ela estuda bruxa, não sei o que. Eu falo, gente, né, foi uma perseguição, as pessoas usam isso como um símbolo de resistência. Claro, algumas mulheres usavam, como eu coloquei o exemplo, mas é muito forçoso olhar. Elas não queriam ser chamadas de bruxas. Nós, hoje em dia, que quer ser chamado de bruxo, não elas. Né? Mas, então, e tem esse olhar anacrônico, por assim dizer, para aquele período. Eu lembrei agora, que vocês falaram do filme A Bruxa, de uma dúvida que eu fiquei, que eu sempre tive, na verdade, porque a primeira vez que eu li esse livro, eu saí, né, da leitura pensando assim, então aquelas bruxas elas eram todas feministas que sabiam usar umas ervas. Era isso. Elas sabem fazer uns negocinhos ali
e foram queimadas por causa disso, muito emancipadas, né? E aí uma coisa que eu sempre tive essa questão, vou fazer outro paralelo, eu já assisti Invocação do Mal, né? Mais um filme de terror. Eu nunca esqueço de o primeiro filme mesmo, Invocação do Mal, que a Lorraine Warren, ela fala assim, que o demônio que tá assombrando aquela casa é o espírito de uma bruxa que foi queimada em Salem. Aí eu fiquei pensando, não, peraí, então essas bruxas eram um bagulho muito louco mesmo, né? Então elas não eram as feministas que tava ali com as ervas, elas mexiam com o demônio mesmo. Então isso foi uma dúvida que eu sempre fiquei, sabe? Parece que cada hora alguém tá falando uma coisa. Ah, então as bruxas elas não mexiam com o demônio. Não, mas elas mexiam sim. Não, mas é um negócio que eu fico meio assim. E aí tem esse filme A Bruxa, né? Que eu também acho sensacional. Né, aparece essa questão de demônio aí. Então é uma coisa que eu sempre pensei assim, nunca tive uma resposta, não sei se existe uma resposta, mas é algo que eu sempre pensei, sabe? Nessa visão das bruxas. E a própria Lorraine Warren, né? É uma bruxa do nosso tempo. É ela que mexe com os demônios hoje em dia, assim. É maravilhoso. Também virou uma figura importante. Sim, e eu era fãzona da Lorraine Warren, adorava os filmes, né, da Invocação do Mal, eu tenho até um livro, né, dela, e eu vi umas reportagens de um pessoal que meio que desmistificou ela, né? Falou que ela era uma farsa, na verdade, que ela não era tudo aquilo, que aquele museu lá que ela tem, que tem que se benzer para entrar no museu, é tudo mentira. Então é uma coisa assim, a gente não sabe o que é, e virou uma indústria agora. Tipo assim, o pessoal faz o que quer, né? Eles pegam os negócios de histórico e faz o que quer com com isso. Pode falar, Laís, por favor. Acho que não só uma indústria, é evidente que sim, mas eu fiz um texto da aula da professora Flávia, Religião na Contemporaneidade, que a gente discutiu essa questão do neopaganismo e as Wiccas, né? Então, hoje em dia é uma religião, mas ao mesmo tempo dentro delas há uma discussão sobre institucionalizar ou não essa religião, porque elas têm aquela crítica muito forte às outras religiões por uma questão de institucionalizar, de colocar regras, e não é isso a pauta, uma pauta mais anárquica, enfim. Mas elas mesmo acabam se organizando, né? Tem homens e tudo mais. E ali, bom, para a gente entender essa formação dessas religiões, o Gerald Gardner foi um inglês. E essas religiões neopaganistas vão acabar influenciando os próprios antropólogos. Então, vai se colocar ali que a bruxa nada mais era que a continuidade de religiões pagãs no período medieval que sobreviveu. Né? Então, tem um livro do Ginsburg, História Noturna, que ele vai falar desse compilado de... Não que ele vai falar que era uma continuidade, é aí que tá, ele vai falar muito mais uma questão de circularidade, de hibridização, de elementos pagãos, euroasiáticos, o xamanismo, embora também há ressalvas com relação a ele, porque tem elementos, por exemplo, da região da Escandinávia. Mas voltando, essa questão da bruxa, desse neopaganismo, vai acabar influenciando, falando que eram religiões pagãs que continuaram no período medieval e com o século XX vão retornar nesse neopaganismo, nessa religião que está retomando a figura positiva da bruxa. Né? Então, eu acho que não só no aspecto da indústria cultural, mas hoje isso está muito forte, porque também quando a Wicca sai da Inglaterra e chega nos Estados Unidos, ela vai dar de cara com o movimento hippie e o feminismo na década de 60. Né? Então, vai casar ali esses dois movimentos. Um movimento que, ao mesmo tempo, quer negar a modernidade, né, o século XX, ali depois das guerras mundiais, que abalou aquela ideia de evolução, de progresso, e vai encontrar com dois outros movimentos, que é o movimento hippie e das feministas. Então, eu acho que por isso, muitas vezes, é forçoso hoje em dia. Quando a gente fala de bruxa, a gente já está pensando na história das mulheres. Né? E eu acho que isso não é que é complicado, a gente pensa, a gente associa a questão das mulheres, mas a gente tem que analisar esses outros detalhes, né? Por exemplo, nos casos que eu estou pesquisando agora,
homens que iam atrás de práticas mágico-religiosas, e digo homens assim, mamelucos, homens brancos mesmo, indígenas, que usavam de práticas mágico-religiosas, por exemplo, para conquistar uma mulher. Né? Então, é outro contraponto também. Então, eu acho que teve as pesquisas com relação à história da bruxaria. É muito complicado porque a gente tem que, ao mesmo tempo, lidar com essa questão da indústria cultural atual, lidar com o movimento ali do século XX, que vai olhar a bruxa de uma outra maneira, né? Ao mesmo tempo, olhar a bruxa como uma feminista, mas também deturpar, por meio da bruxa, a figura feminista, porque tem a Gabriela Laró, que é uma historiadora, ela trabalha com o filme da bruxa, e ela fala que na década de 60, muitos filmes filmes de terror, vão usar a bruxa para deturpar a figura feminista. Então, que a bruxa é feia, que não se depila, enfim. Tem esses dois movimentos, ao mesmo tempo, a bruxa positiva e a bruxa negativa. Né? Então, nós, historiadores, temos que tomar cuidado com essas duas questões ao estudar a história da bruxaria. A gente tem que fugir das generalizações no geral, pessoal. É como estudiosos, como cientistas, né? Então, a gente não está aqui só em historiadores, temos diversas áreas do conhecimento, mas nenhuma delas deve fugir à pesquisa de forma acadêmica e científica. É essa maneira que a gente está analisando os livros aqui no clube, certo? Então, fugir das generalizações, fugir dos lugares comuns, fugir do pensamento mais fácil, né? E eu acho que em relação à bruxaria, infelizmente a gente tem vivido exatamente isso, ou cai para um lado completamente romantizado, olha como ela era belo ser bruxa, porque eu lutava contra o sistema, que eu acho que é um pouco o caso da Federici, sim, mas a gente também não pode cair para o outro lado de olhar para a bruxa como a esposa do demônio, né? Ou a encarnação do demônio, ou coisas do gênero. Então, afinal, por exemplo, eu fico pensando, uma pesquisa que eu sempre quis fazer na minha vida foi sobre as curandeiras contemporâneas. Todo mundo que mora em cidade pequena tem lá a benzedeira, a mulher que vai levar porque a criança tem alguma coisa. Eu fui quando criança e eu morro de vontade de fazer essa pesquisa. Quem são as nossas benzedeiras do século XXI? Certo? Então, sem romantização, sem nada, vamos ver quem é. Elas poderiam ser encaradas como bruxas, porque isso passa de mãe para filha, não sei se vocês sabem, mas vai passando dentro da família. Isso é muito, muito legal, muito interessante, né, pessoal? Então, assim, para a gente não se estender, alguém quer falar a palavra passe do dia? Gabi, quer falar? Lara? Eu falei da outra semana, agora vejo vocês. Qual a palavra-chave? Nossa, Flávia, agora você me pegou, hein? Qual que foi a palavra-chave do último? Eu não sei, foi bruxa? Eu não lembro. Caramba, peraí, que eu vou abrir o livro aqui e vou falar uma palavra, ó. Fala, Vamos lá, a primeira palavra que eu leio. Fala. Estereótipo. Estereótipo, ótimo. Boa. Fechou, então, gente. Palavra-chave do dia, para quem vai assistir depois, estereótipo, certo? Sim. Ô, Flávia, só comentando a questão da benzedeira, atrás da rua de casa, Dona Lourdes, um talo de arruda e dá. Que da hora. Sensacional, sensacional. Gente, é isso, né? Eu acho que, poxa, a discussão hoje foi muito boa, muito boa. Queria agradecer a todos vocês. E Lara, pode falar. Gente, queria dizer que eu tava aqui quietinha, mas tava escutando, tava arrumando a casa, escutando vocês discutirem. E eu amo falar sobre isso e o que a Laís trouxe. É muito gostoso de ouvir, assim, todo o saber dela e o livro, realmente, as críticas que a gente tem que fazer, porque a gente leu esse texto com a professora Lourdes, quando a gente estava no segundo ano, e aí ver esse olhar crítico mesmo sobre o texto é muito, muito interessante de ouvir. Então, foi muito bom ouvir hoje. Maravilhoso. Que bom, gente. Eu fico super feliz. A professora Lourdes pediu desculpa, ela estava em outra reunião, acho que ela não conseguiu se desvencilhar. Mas é isso então, né? A gente se encontra na semana que vem. E até lá, pessoal.